Ontem aconteceu uma situação muito, mas muito vergonhosa mesmo numa reunião no Senado. Estava lá a Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, como convidada e ela foi hostilizada pelos senadores da oposição e aí, em algum ponto ali, quem estava presidindo a sessão, que era o ministro Marcos Rogério, cortou o microfone da Marina Silva e ela ficou bastante indignada com isso. Eu quero assistir com vocês aqui uma parte da cena e depois a gente vai entender alguma coisa, vai entender também a repercussão que teve na imprensa. O Jornal Nacional fez uma reportagem bem longa ontem sobre esse assunto. Então a gente vai assistir aqui o que aconteceu e pensarmos algumas coisas juntos. Primeiro, a cena da ministra Marina Silva indignada com o tratamento que ela estava recebendo no Senado. Assistam. Senador Chico Rodrigues. Senhor presidente. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar presidente. comigo. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa presidente! Não venha me Que chamar. isso, Não venha. presidente? Ministra de Estado. Que desrespeito Ministra de é esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo! presidente como sexista. Não sou Que sexista. absurdo! Senador Que Chico absurdo! Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministra lugar, de Estado. presidente! Então, Ponha-se o senhor! Vossa Excelência, Desrespeito Vossa com a Excelência, ministra. Vossa Excelência. Bem, o negócio escalou até um ponto que a ministra, no final das contas, depois de ser também hostilizada por um outro senador, nesse caso aqui, que foi o Plínio Valério, do PSDB, que disse que a respeitava como mulher, mas não como ministra. E esse mesmo senador havia dito tempos atrás, em março desse ano, que ele tinha vontade de enforcar a Marina Silva. E aí, na época, ela respondeu, com a vida dos outros não se brinca. Quem brinca com a vida dos outros ou faz ameaça aos outros de brincadeira rindo. Só os psicopatas são capazes de fazer isso. E aí, como eu falei ontem, o Jornal Nacional também, depois da repercussão, porque o negócio foi muito debatido e muito criticado, a postura dos senadores foi criticada bastante, o Jornal Nacional fez uma reportagem expondo o que aconteceu ali, relatando o que aconteceu. Eu quero assistir com vocês o comecinho da reportagem e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Parlamentares ofenderam hoje a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na Comissão de Infraestrutura do Senado. O debate era sobre a proteção ambiental na Amazônia. Em determinado momento, o senador Marcos Rogério, do PL, presidente da comissão, disse que Marina Silva deveria, abre aspas, se pôr no seu lugar, fecha aspas. E o senador Plínio Valério, do PSDB, afirmou que respeitava a mulher, mas não a ministra. Marina Silva reagiu, cobrou um pedido de desculpas, que não veio. Ela então decidiu se retirar da audiência. Então, bem, aqui traz muitas coisas que a gente pode pensar sobre essa situação, que foi lamentável, é vergonhoso. E aqui eu me solidarizo com a Marina Silva, que é uma figura que eu admiro bastante como política, a trajetória política dela. Inclusive, teve uma eleição ali que, embora não tivesse demonstrado apoio para nenhum candidato em particular, eu simpatizava bastante com ela e eu acho que ela foi muito veemente no enfrentamento ao bolsonarismo. Então, assim, é uma pessoa que eu admiro bastante a trajetória dela. Ela tem esse modo de se comunicar, que é um modo muito articulado e muito calmo, frequentemente, nesse caso que ela se exaltou, e com razão. Então é uma pessoa muito calma, mas você percebe que tem uma força tremenda na Marina Silva, Então, assim, ela é como se fosse um caldeirão, sabe, em ebulição, e dentro ali você percebe que tem uma grande força nela, e é uma figura que tem uma trajetória pessoal muito admirável. É claro que houve ali no passado, situações entre o PT e a Marina Silva, que pôs ela na fogueira, que tentou destruir a reputação dela. Ela também tem a ligação dela com o movimento evangélico, que suscita críticas em alguns sentidos de alguns grupos, mas o fato é que é realmente uma figura admirável e ela não mereceu o tratamento que ela recebeu nessa sessão ali. O que aconteceu ali, que a gente pode observar, é uma tensão que se dá, inclusive, em muitos países,
entre o desenvolvimento econômico de um país, o desenvolvimento de infraestrutura, de, sei lá, de integração de certas regiões e a proteção ambiental. E aí teve um momento no qual ela falou, né, minha preocupação não é com a próxima eleição, minha preocupação são com as próximas gerações. E isso é uma coisa que é muito emergencial, pensando no rumo que o mundo está, sabe, seguindo e como a gente pode imaginar que no futuro muito próximo haverá mudanças climáticas tremendas, já estão acontecendo, mas que serão muito mais drásticas, e isso vai impactar a vida de todo mundo, das gerações futuras, inclusive, do meu filho, dos meus netos, e assim por diante, dos seus netos também e filhos, né? Então, essa preocupação ambiental é muito fundamental e ela faz uma militância nesse sentido, ela vai lá, ela, tem posições muito convictas em relação a certos assuntos e ela defende suas ideias. E aí entrou em embate com senadores que têm essa visão mais desenvolvimentista, mesmo se para isso tiver que deixar de lado certas proteções ambientais. E aí ela até entrou num debate ali sobre ética com o Omar Aziz, que é um senador do Amazonas, né? E aí ela falou sobre como ela não vai comprometer os princípios éticos dela, e daí ele falou assim, você tá falando que eu não tenho ética? Entra num debate que não tinha nada a ver com o negócio. Então, assim, o negócio degringolou pra caramba nessa sessão ontem, e a fala do Marcos Rogério foi lamentável. Ele falar que ela tem que se pôr no seu lugar. Eu quero pensar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Mas antes de prosseguirmos, só deixar um recado aqui, que eu tenho falado nos últimos dias, sobre a possibilidade de você fazer uma renda extra, né? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para que você vá para o WhatsApp e você vai conhecer possibilidades de ganhar um dinheiro a mais por mês. Não vai ser uma fortuna, você não vai ficar rico, a ideia não é essa. A ideia é acrescentar na sua renda familiar ou você poder fazer uma poupança. Então, assim, 500, 600, R$1.000 a mais por mês faz diferença para todos nós. Então, assim, eu sei que faz para mim, imagino que faz para você também. Então, vou deixar para vocês aqui a possibilidade de você conhecer os caminhos para conseguir fazer uma renda extra por mês. Isso muita gente aplica, funciona se você tiver dedicação, se você tiver, o conhecimento para isso e aplicar, funciona. Você pode conseguir sim. Então, fica na descrição aqui para você conhecer e você fala com o Clayson, que é um parceiro do canal aqui, é um amigo nosso, e eu confio no trabalho dele. Você pode ir lá e ele vai te disponibilizar 3 aulas gratuitas para você começar agora a ganhar um dinheiro extra e ajudar na sua vida. Bem, então vamos voltar aqui na questão do ponha-se no seu lugar, né? O que isso significa? E aí ela respondeu, a senadora Elisiane Gama também ficou indignada ali, né? Falou que é um absurdo isso. O que isso quer dizer? O que significa pôr-se no seu lugar? E aí o Marcos Rogério tenta, corrigir o curso ali, tenta se justificar, não, como ministra de Estado. Mas não foi isso que ele quis dizer, né? Então, assim, ele põe-se no seu lugar, ele falou assim, fique quieta, se acalme, sem histeria. Então, assim, você, mulher maluca, vai lá e se põe no seu lugar. Então, e aí ela responde que ela não é submissa, que se ela fosse submissa estaria agradando o Marcos Rogério, mas ela não era. Aqui a gente não fala do Marcos Rogério em particular, embora ele represente isso aqui, mas a gente fala de como a visão masculina tem das mulheres quando elas são veementes, quando elas se confrontam, quando elas não se calam, quando elas reagem, porque se fosse um cara ali falando isso, né, reagindo a isso, talvez até também escalasse, talvez até rolasse insultos, como já aconteceu anteriormente, mas dificilmente você ouviria o Marcos Rogério falando para que um ministro homem se pusesse em seu lugar. Essa frase aqui não me parece plausível pensando num debate entre homens. Poderia ir para outros sentidos, né? Poderia até para ofensas pessoais que exigissem depois uma retratação, mas eu acho que dificilmente você ouviria o Marcos Rogério, um homem, falando para um outro homem se pôr no seu lugar. Eu acho que isso não aconteceria. E aí isso vai trazer, claro, contornos sexistas. Então, assim, o Marcos Rogério compreendeu isso e tenta se justificar ali, tenta, se esquivar disso, mas traz contornos sexistas, porque tem contornos sexistas, porque isso aqui demonstra uma visão de que a mulher não tem aquele espaço, que ela tem que se pôr no lugar dela, e o lugar dela não é como ministra, ou não é como política, ou não é como alguém falando com autoridade no Senado, ou alguém como militante ambiental, sei lá o que seria esse lugar. Então, assim, é difícil ler o que passa na cabeça dele, até porque ele não vai reconhecer que tem esse contorno, mas certamente tem. E aí isso leva, né, a observar o mundo, né, como ele opera, e como em muitas nações há uma subrepresentação de mulheres na política. É claro que isso aqui tem profundos fundamentos históricos, né, durante séculos ou milênios mulheres tinham nenhuma participação política, então assim, o papel dela era doméstico, né, então assim,
O homem vai para a praça pública, o homem faz os negócios, o homem tem trabalho, tem as suas ocupações, e a mulher fica em casa cuidando da família. Então, assim, isso aqui foi a distribuição do patriarcado, o modo como as funções foram sendo divididas e foram sendo impostas sobre homens e mulheres, e aí essa participação política não aconteceu. Então, a gente pode imaginar que ainda hoje, embora o mundo tenha mudado, embora as leis tenham mudado, embora as mulheres possam participar, até a falta de interesse de muitas mulheres em debater política já é decorrente de milênios, de alienação, né, de afastamento dessas questões, de não se importar com essas questões, de não poder se importar com essas questões, porque não é o lugar da mulher. Põe-se no seu lugar, o lugar dela seria na casa, né, na frente do fogão, e não na política. Então, no Brasil não é diferente. No Brasil você tem lá, se você for pensar em termos de representação feminina no Congresso, imagino que a proporção é absurda, né, de diferença. Muito mais homens participando da política do que mulheres. Isso ainda assim com estímulo para isso, né? Ainda assim com cotas para mulheres, ainda assim com verba para mulheres, mas certamente isso reflete como é a dinâmica social no Brasil. E aí, isso também está presente, embora no governo Lula a gente possa reconhecer que haja um esforço de representar, né, categorias minoritárias, né, mulheres, indígenas, negros e assim por diante, mas ainda assim, se for pensar em outros modelos, né, tipo, sei lá, o ministério do Bolsonaro, você tinha um ministério enorme e pouquíssimas mulheres, talvez lá 2 ou 3, não me recordo quantas eram, mas esse é um fato. Isso vale mesmo para muitos países desenvolvidos, né, países europeus, que você ainda assim encontra uma disparidade entre representação feminina nos congressos, nos parlamentos, e isso é perceptível. São raros casos, talvez singulares, nos quais tem uma paridade de participação, ou até maior participação feminina do que masculina. Então, não dá para negar que essa fala do Marcos Rogério diz isso. Traz esse teor, né? Traz esse sentido. O seu lugar não é como ministra, o seu lugar não é como política, o seu lugar não é aqui nesse Senado, ponha-se no seu lugar, olha só, tem outras coisas que você, mulher, pode fazer. É claro, como eu falei, que ele não vai reconhecer isso, ele não vai vir publicamente pedir desculpas, porque fazer isso é ter que aceitar a crítica feita pela Marina Silva. É a demonstração da fragilidade. Eu já falei muitas vezes sobre isso, né, como no debate público, ou mesmo em debates entre pessoas, dependendo de qual for a sua posição e como você interage com as pessoas, e como você atua, né, e qual é a postura que você quer demonstrar, que reconhecer o erro é fragilizar a sua posição. Não é apenas aquilo que poderia ser entendido, né, como uma revisão razoável das posições. Olha só, diante dos argumentos que eu ouvi, eu sou obrigado a mudar minha posição, e isso aqui ajuda a evoluir o debate, isso aqui ajuda a evoluir em direção ao conhecimento ou à verdade, mas é uma perda de credibilidade. Se eu reconheço que eu estou errado, isso aqui vai abalar todas as demais convicções que eu tenho, todas as demais falas que eu tenho, porque se eu errei uma vez, eu posso errar em outros aspectos. Então, para quem encara o debate, ou o debate público, como uma disputa de força, como uma disputa de poder, é muito difícil você ver casos nos quais a pessoa vai vir publicamente reconhecer o erro. Então, assim, eu acho muito difícil que o Marcos Rogério faça isso. Seria nobre dele, seria, louvável. Olha só, de fato, passei dos meus limites, desculpa, ministra Marina Silva, não era o que eu queria, não foi apropriado o que eu disse, mas isso não vai acontecer, a não ser que o repúdio continue, aumentar, a não ser que o repúdio continue aumentando, e aí chega um ponto que é insustentável e a pessoa vai ter que pedir desculpas, porque isso que vai abalar profundamente, inclusive a base eleitoral dele, que não acho que seja o caso, né? Então eu falo do PL, por exemplo, que partido do Bolsonaro, então assim, ali eles dobram a aposta, eles triplicam a aposta, ali eles são machistas mesmo, são homofóbicos, são racistas se for necessário. Não estou falando do Marcos Rogério nesse caso especificamente, mas você tem ali um monte de políticos que, se tiver que ofender minorias, se tiver que ofender alguém, que se tiver que, causar e gritar e bater, a mão na mesa e humilhar as demais pessoas, aí eles fazem isso.
Nessa situação aqui em particular, eu não acho que a Marina Silva foi humilhada. Eu acho que tentaram humilhá-la e ela saiu maior. Ela saiu grandona dessa história aqui. Ela foi lá, ela resistiu, ela não se dobrou, ela não se submeteu, como ela diz ali, ela não submeteu e seguiu adiante e saiu de cabeça erguida. Então, assim, é mais um ponto a favor dela. A Marina Silva saiu grande dessa história. E aí um ponto que eu quero observar, só para concluir esse vídeo aqui, foi que algumas pessoas, incluindo a repórter, né, a jornalista Andréa Sadi, estava cobrando posicionamento da base governista para proteger a Marina Silva. E aí eu vi muita gente indignada com isso, porque, bem, não foi a base governista que queimou a Marina Silva, não foi a base governista que tentou ferrar com ela, não foi a base governista que a ofendeu, foram os políticos de oposição que fizeram isso. Então, assim, eu até entendo essa requisição de que essas pessoas venham, sabe, criar um cordão de proteção em torno da Marina Silva, porque, sabe, é o que se espera dos seus aliados, mas quem tem que ser responsabilizado por isso não é a base governista, são os políticos de oposição que estavam hostilizando a Marina Silva. Então, eu não compreendi muito para onde a Sadi queria ir nesse sentido. É claro que aí, mais uma vez, entra naquela dinâmica de sempre culpabilizar o PT, ou o governo nesse caso, né, que é o atual governo. Mas a própria Marina Silva respondeu a isso, né? Eu quero assistir com vocês uma parte da reportagem, uma parte da entrevista que ela deu para Globo News depois. Vamos assistir aqui. Faltou apoio da base governista para a senhora? Eu tive ali a presença do líder Jacques Wagner, que estava, e sempre o Jacques Wagner está comigo em todas essas audiências, e eu recebi a solidariedade de vários colegas ministros, o ministro Messias, a ministra Aniele, a ministra Gleice Hoffmann. Eu tenho aqui, vocês acompanham aí as redes sociais, o presidente Lula fez questão de ligar para mim, e vocês sabem que ele teve um problema de saúde, que graças a Deus está bem, teve que ser hospitalizado, já está em casa. A primeira coisa, quando ele me ligou, eu perguntei, como é que o senhor está? Porque eu estava preocupada com a saúde dele, e obviamente que eu não queria levar mais problemas para tensionar nada. E ele fez questão de dizer, passei a me sentir melhor depois que você tomou a decisão de se retirar daquela comissão. Você fez o que era certo, de não tolerar desrespeito. Essas foram as palavras do presidente Lula. E eu posso dizer para vocês, por uma questão de justiça, tudo que eu tenho conseguido fazer aqui é com o Lula bancando diretamente. O Brasil só tem uma NDC entre 59% e 67% porque o Lula bancou essa proposta. Nós só temos o compromisso de desmatamento zero porque o Lula bancou essa proposta. Então, eu me sinto respaldada no apoio do presidente e o tempo todo, muitas vezes, ele se joga na frente. Então, aqui você tem a própria ministra do Meio Ambiente dizendo, olha só, eu tenho apoio da base governista, eu tenho apoio do presidente, então, assim, não é como se eles houvessem se omitido, não é como se eu estivesse sozinha fazendo esse enfrentamento. Ela diz claramente. A quem tem que ser atribuída a culpa dessa situação e desse constrangimento, dessa tentativa de humilhação dela, é para o Marcos Rogério, é para o Plínio Valério, é para o Omar Aziz, ou seja, são as pessoas que tentaram constrangê-la e tentaram humilhá-la. Isso não quer dizer que uma mulher ministra ou uma mulher política não possa ser confrontada duramente, sabe, em sessões como essa. Claro que pode, mas é claro que há um limite, né? Você não pode dizer que você gostaria de enforcar uma ministra, como fez lá o Valério. Você não pode mandar a ministra se pôr no seu lugar, e aqui esse lugar, como eu falei, o que é isso, né? Um lugar, até onde eu entenda, o lugar tradicional da mulher, que me parece que seja isso, né? Você não pode fazer isso, você não pode dizer que você respeita a mulher, mas não respeita a ministra. Você tem que respeitar a ministra. Você pode discordar de políticas que ela implementa, você pode discordar daquilo que ela propõe, você pode discordar do modo como ela atua, mas não respeitar a pessoa, não respeitar, sabe, a função dela, não respeitar, sei lá, isso me parece inapropriado pra caramba. Bem, eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa história, porque ontem foi o assunto, né, e muita gente indignada com essa situação. Me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal. E caso você deseje ou precise de uma renda extra, vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui para que você possa conhecer opções para poder fazer 500, 600, sei lá, R$1.000 por mês e te ajudar nas tuas contas ou a guardar um dinheiro por mês. Sei que isso pode fazer diferença para você. Então vá lá, confira. Um forte abraço para ti e até mais. Tchau. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê?
O que é que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário. Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje, e eu vou revelar pra você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado.